Vamos dar continuação nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Versículo 8. Estamos acabando. Estamos acabando. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim o texto: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós veremos o significado de 3 pontos desse versículo. Primeiro é o coração. Segundo, limpos ou puros, a palavra limpo ou puro. Em terceiro lugar, verão a Deus. Coração é igual a emoção, pensamento, motivação, desejo, vontade. Logo, quando Jesus diz bem-aventurados puros ou os limpos de coração, significa que a pureza vem a estar ligada com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas motivações, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Em primeiro lugar, por que nós temos que ter um coração puro? Por que devemos ser limpos de coração, puros de coração? Jesus disse que o maior problema do homem é o coração. Nosso problema é interno e não externo. O externo mostra nada mais do que está dentro de nós. É isso que acontece. Há pessoas que faz tudo errado na vida, durante a sua vida, e elas têm a mania de falar assim: eu faço tal coisa, mas Deus conhece o meu coração. Errado está ela. Por quê? Porque o que ela faz é o que está dentro do coração dela. Se a pessoa ela se prostitui, é o que está dentro do coração dela. Se ela conta mentira, é o que está dentro do coração dela. Se a pessoa vive em deleites, em pecados, é o que está dentro do coração dela. Jesus disse em Mateus, no capítulo 15 de Mateus, versículo 19: Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Em Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perversos. Quem o conhecerá? É um erro terrível que as pessoas acreditam que o que contamina as outras pessoas é o ambiente. As pessoas falam que somos ruins porque o ambiente que nós vivemos, que nós andamos, é que é ruim, é que é mau. Nós somos maus, pois toda a maldade provém de dentro do nosso coração, não do nosso ambiente. O grande erro do homem é acreditar que ele é bom. Nosso grande erro é acreditar que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas que podemos escolher entre o bem e o mal. A palavra de Deus é bem clara, que diz que o homem é mau desde a sua meninice. Nós vimos em algumas semanas atrás, quando passamos em Gênesis, que Deus não destruiria mais o homem com água. Por quê? Porque o homem é mau desde a sua meninice. A maldade é a essência do homem. Charles Spurgeon, ele um dia escreveu um texto, escreveu um sermão,
que ele dizia assim, que o homem ele não é apenas mau, ele é a própria maldade. Ao decorrer da história, nós vemos que os homens, eles tentam esconder o seu pecado. Eles tentam ocultar o seu pecado. Porém, ele esconde o pecado dos homens, mas não de Deus. Há 3 erros graves que os homens, as mulheres, cometem. Em primeiro lugar, escondendo o seu pecado, tentam esconder o pecado de Deus. Em segundo lugar, quando são descobertos ou desejam se libertar desse pecado, eles ficam ainda paquerando com esse pecado. E em terceiro lugar, eles ficam se alimentando, alimentando o pecado dentro de si, ou seja, tendo um pecado como estimação. Por que ter um coração puro? Por que nós devemos ter um coração puro, como Jesus disse? Porque Jesus condenou os fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Jesus também disse, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de maneira alguma ou de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Deus, ele mora no coração do cristão. Há um grande erro, as pessoas confundem muito, pois nós somos transformados em Cristo Jesus. É Cristo que nos limpa, é a palavra de Deus que vem nos limpando dia após dia, mas nós devemos nos santificar todos os dias. Nós devemos honrar a palavra de Cristo. As pessoas têm a grande mania de acreditar que o Antigo Testamento, que as boas obras não precisam ser caminhadas nelas, que as pessoas acreditam que é um legalismo, é um exagero você andar em boas obras. E não, o próprio Jesus disse para nós andarmos em boas obras. Que a nossa santidade o nosso caminhar deve ultrapassar o dos fariseus e dos mestres da lei. 2. Em segundo lugar, o que é bem-aventurados os limpos ou bem-aventurados puros? Esta bem-aventurança envolve a pureza na vida cristã. William Barclay diz que há 3 formas de traduzir esta palavra. Kataroi, o nome seria puro, pureza, limpeza, limpo, né? Esta palavra significa limpo, pois muitas pessoas usavam naquela época essa palavra para demonstrar uma roupa que tinha estado suja e depois ficado limpa. Em segundo lugar, era utilizada essa palavra para designar o trigo que foi separado da palha. Em terceiro lugar, essa palavra também era empregada ao vinho ou ao leite, a qual não foi adulterado, ao qual não foi contaminado com água ou com alguma outra substância. O cristão ele deve ser santo, separado, diferente. O cristão ele deve ser limpo. Pedro, em sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 13 ao 16, diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Em Hebreus 12, versículo 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade
ninguém verá o Senhor. Por que nós devemos ser puros? Por que nós devemos ser limpos? Por que devemos ser santos? Em primeiro lugar, porque Deus, nosso Pai, é puro, porque Ele é santo. Em segundo lugar, porque Jesus Cristo, Ele é puro, Ele é santo. Em terceiro, porque Deus nos chamou para andarmos em boas obras, para caminhar nas pegadas de Cristo Jesus. Em quarto lugar, porque Deus não nos salvou no pecado, e sim do pecado. Em quinto lugar, porque está escrito: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós não devemos andar observando os nossos irmãos de fora, observando as pessoas que estão à nossa volta, observando esse mundo. Nós devemos andar observando Jesus Cristo, o que Ele deixou escrito na palavra dEle. Como Ele deixou que nós andássemos, como Ele quer que eu ando, como Ele quer que eu realmente caminhe. A pergunta que os cristãos hoje em dia estão fazendo, e é uma pergunta errada, é até quanto e o quanto que eu posso pecar e ainda ser cristão? Isso está errado, está totalmente errado. A pergunta que nós devemos fazer todos os dias é: até quanto, como e o quanto que eu consigo, que eu posso ser cada vez mais santo, cada vez mais separado desse mundo, cada vez mais transformado desse mundo. O cristão, ele não é comparado com muitos animais, como posso dizer, um gnu que anda em bando. O cristão, na palavra de Deus, muitas vezes ele é comparado com a águia. A águia, ela anda sozinha muitas das vezes. Nós podemos ver que os profetas, que os grandes exemplos, eles sempre caminharam sozinhos com Deus. É desse jeito que nós devemos caminhar. Enquanto o mundo está seguindo uma reta, enquanto o mundo está seguindo determinado caminho, nós devemos andar totalmente contrário do mundo. Nós devemos ser santo como Deus é santo. Como ter um coração puro? Primeiro, se arrependendo dos teus pecados e se jogando, se lançando aos pés de Jesus Cristo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Se nós, nesse exato momento, estamos nos avaliando e percebendo que nós não estamos andando igual Cristo Jesus, tem tempo para nós nos arrependermos. Há tempo para nós nos arrependermos. Há tempo para nós caminhar com Cristo Jesus ainda. Enquanto a vida, a esperança, enquanto nós estamos respirando, enquanto Deus está batendo na nossa porta, significa que Ele nos ama, significa que Ele está nos dando tempo para nos arrepender. Mas haverá um dia que não haverá mais arrependimento, só haverá dor, só haverá tristeza e ranger de dente. Em segundo lugar, como nós podemos ter um coração puro? Observando a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando Ele orou em João 17, e é a oração, uma das orações mais lindas que nós vemos na Bíblia. Ele falava assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Desde quando nós começamos a fazer culto aqui em casa, sempre nós colocamos essas partes aqui no sermão. E que partes são essas? É que o mundo está tão terrível que eles distorcem a palavra de Deus. Eles distorcem totalmente. Eles falam que qualquer coisa é a palavra de Deus, menos a Bíblia. E a verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós conseguimos nos santificar através da palavra de Cristo. Somente na palavra de Cristo que nós nos santificamos, somente em contato com Deus, orando e buscando resposta de Deus, é que a santificação vem habitando em nós. Vocês podem observar, quando nós nos afastamos da palavra de Cristo, quando nós deixamos de ler, de meditar na palavra de Deus, parece que nós vamos nos corrompendo, parece que nós vamos nos contaminando. Vou até tirar essa palavra parece, ao contrário, nós vamos nos contaminando. O velho homem, a velha mulher, o velho Adão, ele vem nos tomando. Isso é automático, é com todo mundo.
Por isso que nós temos que orar e jejuar, para que nós não venha cair em tentação. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 9 ao 16. Diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção a tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não esqueço da tua palavra. Israel levava a sério a palavra de Deus. Antigamente era algo sério, não era uma brincadeira, não era apenas um livro contado numa estante, era a própria palavra de Cristo. Há irmãos, há relato de irmãos e conhecidos que eles nunca abriram a Bíblia, a não ser de joelho, por causa da reverência que eles tinham com Deus. Hoje em dia nós temos tanta Bíblia dentro de casa, nós vemos pessoas com Bíblia nos celulares. Eu conheço pessoas que têm mais de 20 Bíblias dentro de casa e não leu nem sequer uma vez a Bíblia inteira. Nós devemos conhecer a palavra de Deus para cada vez mais purificar o nosso ser, purificar o nosso coração, purificar a nossa mente. Quer ter uma vida pura? Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, observe a palavra de Deus. Quer ter um coração puro? Nós só conseguimos ter um coração puro orando, buscando cada vez mais a Deus. Davi orou no Salmo 51, verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renove dentro de mim um espírito estável. Muitas das vezes nós nos afastamos de Deus e nós não queremos a Deus e nós não queremos ouvir a palavra de Deus. E o que fazemos? O que nós devemos fazer é pedir a Deus: Senhor, volta o primeiro amor, que volte as práticas de antes, que volte, que Tu venha renovar, transformar o meu ser, transformar a minha mente, o meu coração. Nós devemos pedir isso constantemente a Deus. Louvado seja Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que ser puro de coração? Por que ser limpo de coração? Porque eles verão a Deus. Há uma promessa aqui. Há uma promessa que os puros de coração, eles verão a Deus. Se nós formos puros de coração, um dia nós veremos a face de Deus como ela é. O céu, só o céu é céu porque Deus está lá. O mundo só faz sentido porque há um Deus. Há pessoas que odeiam a Deus aqui nessa terra e acreditam que elas vão entrar no céu depois de sua morte. E isso não existe. Isso não existe. É muito triste você observar muitas pessoas por aí que acreditam fielmente que elas odiaram a Deus nessa terra e elas falam: não, eu não odeio a Deus. Sim, a pessoa odeia a Deus dia após dia, porque ela prefere qualquer coisa menos Deus. E é triste observar pessoas assim, e você vê essas pessoas morrendo muitas das vezes, e pelo que a palavra de Deus nos mostra é que nós sabemos para onde elas foram. Elas foram para a ira de Deus. Isso é muito triste, muito triste. Só é bom servir a Deus, pois nós sabemos quem nós estamos servindo, quem nós estamos seguindo. O céu não é legal porque tem ruas de ouro. O céu não é legal porque tem as pedras mais preciosas.
O céu não é legal porque nós encontraremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Não. O céu só é bom, só é glorioso e só nós devemos pensar sempre no céu porque Deus estará lá, porque encontraremos o nosso Redentor, porque encontraremos Jesus Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para concluir, conclusão desse sermão, primeiro, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, agora vemos em partes, como num espelho, e então veremos face a face. Segundo, essa promessa, a Bíblia nos diz que em João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós passaremos a nossa eternidade, não apenas vendo a Deus, mas conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo. Terceiro, não faremos igual a Isaías quando viu Deus. Nós não vamos nos amaldiçoar quando nós ver Deus. Pelo contrário, nós apareceremos com vestes brancas, nós apareceremos puro e seremos semelhante a Jesus Cristo. Nós não teremos mais medo. Eu estava escutando um louvor, né, que eu não vou lembrar agora exatamente o louvor, porque ele é meio extenso, mas esse louvor fala que hoje nós podemos entrar na presença de Deus e com toda a liberdade, porque Ele nos purificou, Ele nos transformou. Se fosse antigamente, quando nós estávamos em delitos, em pecado, Isaías, ele gritou, ai de mim, ele se amaldiçoou. Mas naquele dia, quando Cristo nos vier buscar e quando nós encontrarmos com Cristo, nós entraremos com palma na mão, nós entraremos louvando a Ele, nós entraremos no céu glorificando a Cristo Jesus, porque Ele nos purificou. E está escrito que nós seremos semelhante a Ele. Veremos Jesus e isso será glorioso, pois seremos semelhante a Ele. Há algo que está nos deixando impuro, há algo que está impedindo de ter pureza no nosso coração, que nessa oração que nós vamos fazer de encerramento, que nós podemos lançar isso e pedir para que Deus venha nos transformar, nos libertar, para que Deus sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, sonda o mais íntimo do nosso ser, aquilo que nós não falamos para os nossos amigos, aquilo que nós não falamos para a nossa esposa, para o nosso marido, aquilo que nós nunca falamos para ninguém. Às vezes nós não podemos nem falar, porque às vezes passa coisa na nossa mente, coisas tão impuras, coisas tão ruins, coisas que nos deixam envergonhados. Mas não há pecado que Jesus não consiga limpar. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são aqueles que são limpos de coração ou procuram sempre se purificar. Porque um dia essas pessoas, esses irmãos, esses cristãos verão a Deus. Essa palavra que Deus nos dá, guardemos ela em nosso coração. Deus seja louvado.